Olá, tudo bem? Incentivo. Você, quando quer realizar alguma coisa, algum projeto, você aguarda incentivo? Você espera incentivo de alguém? E você é um incentivador? Vamos conversar mais sobre isso? Então, vem comigo. Muitas vezes a gente fica esperando um incentivo, uma opinião relacionado aos nossos projetos, a realização dos nossos sonhos. Às vezes, a gente fica até decepcionado, cria uma expectativa pensando que os outros realmente devem e precisam nos incentivar, nos aconselhar. Pensamos de tal forma como se as pessoas do nosso convívio, nossos familiares, amigos, como se eles tivessem a obrigação de curtir nossas postagens, de entrar em contato conosco, nos incentivando. Mas isso, será que é necessário? Será que a gente precisa mesmo desse incentivo? Claro, quem não gosta de ser, incentivado, de ter a atenção daquela pessoa da família, daquela pessoa que a gente ama, que a gente tem afeição? Claro que a gente gostaria, muitas vezes, que essas pessoas estivessem dentro dos nossos projetos, lutando junto com a gente, ou pelo menos incentivando. Mas isso é criar uma expectativa, porque na verdade as pessoas não têm obrigação de nos incentivar, de estarem conosco dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos sonhos. É um desejo nosso. Claro que a gente entende que, como no dia a dia, nos momentos felizes, as pessoas que a gente ama estão com a gente gostaria de compartilhar, ou no mínimo ter essa torcida a favor da gente. Mas a gente não pode criar essa expectativa, a gente não pode e não deve, pois esse incentivo, essa vontade é somente nossa, é algo íntimo. Então a gente não deve ficar esperando dos outros o que tem que vir de dentro de nós mesmos. Um incentivo externo, a gente fica estacionado na nossa própria inércia. A gente deixa de pensar nos nossos projetos, nas nossas estratégias, nas metas que a gente precisa traçar, pensando no outro, que o outro deveria estar do meu lado, que o outro deveria me apoiar. Não. Tudo que a gente precisa está dentro da gente mesmo. Se a gente focar no externo, a gente não consegue focar no mais importante, que é o interno. Dentro do nosso interior, nós podemos e devemos buscar toda a força que a gente precisa para seguir o nosso caminho. Nunca colocando nossas expectativas, nossos sonhos, nossos desejos, nossas realizações em foco do outro, não importando quem seja essa pessoa, pois a partir daí pode gerar muitas decepções, porque cada um dá aquilo que tem. Ninguém oferece, ninguém dá aquilo que não tem. Então, é necessário que a gente foque na gente, no que a gente quer de verdade, pois criando expectativa em relação aos outros, muitas vezes vamos sim nos decepcionar. E a decepção é a saída da ilusão. E muitas vezes a gente não está preparado para isso. Por isso a importância de focarmos em nós, no nosso eu, nas nossas realizações, fazer o que a gente tem vontade de fazer sem esperar o retorno dos outros. Claro que isso não quer dizer, que a gente não possa pedir uma opinião, que a gente não possa compartilhar com quem a gente ama, mas eu estou falando no sentido de incentivo, deixar muitas vezes de fazer o que a gente tanto quer
pensando que precisa, né, ter aquela dependência em relação ao outro, que o outro nos anime, que o outro nos incentive a chegar aonde a gente quer chegar, aonde a gente sonha tanto. Seja você mesmo o seu incentivador. Claro, como eu disse antes, tem muitas pessoas que torcem pela gente, que querem estar do nosso lado, que torcem pela nossa vitória. Mas a gente não pode focar somente nisso. A gente precisa focar em nós, primeiro. Se interiorizar com os nossos projetos, com a nossa vida, para que a gente não crie expectativa em relação aos outros. Às vezes o outro, ele não está preparado para enfrentar aquilo com você ou para te incentivar. O outro está vivendo a vida dele, seguindo os projetos dele. Então, a importância, né, de não esperar, não criar expectativa em relação a esse incentivo é muito importante para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Assim como no caso do incentivo, tem o caso ao contrário, das críticas. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente tem vontade, o que a gente recebe como inspiração, como intuição, e a gente não faz pensando, mas o que fulano vai pensar? E se alguém me criticar? Se alguém colocar um comentário que eu não vá gostar? Não crie expectativa sobre os outros. Pense em você, o que você quer. Entre para dentro de si. Esse é o segredo. A mesma coisa, se tu fica esperando o incentivo dos outros, ou se tu fica pensando que os outros vão te criticar, você vai acabar não fazendo nada. Porque não parte dos outros, não envolve os outros, envolve somente você. Os seus projetos, os seus sonhos, as suas vontades estão em você, depende de você. Não tem nada a ver com o externo e com as pessoas de fora. E outro detalhe, você é um incentivador ou você só aguarda incentivo? Quando alguém faz um projeto, quando alguém está fazendo alguma coisa, você costuma elogiar, você costuma incentivar, você dá essa força que você tanto deseja ou que você gostaria de receber? Ninguém dá o que não tem. Mas para que você receba o que você deseja, você também precisa se doar. Você também precisa buscar força em você para você ser com os outros o que gostaria que fossem com você. Uma coisa eu aprendi: nunca espere pelos outros. Faça você o seu caminho, o que você deseja. Pois muitas vezes a gente acaba, esperando dos outros o que eles não têm para dar. E a gente deixa de seguir o nosso caminho esperando que aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar nos dê o que a gente tanto deseja, que já está dentro de nós. A nossa força, o nosso incentivo tem que vir primeiramente da gente. Precisamos parar para pensar, para analisar, para a gente poder seguir o nosso próprio roteiro, para que os outros possam seguir o roteiro deles também. Sempre vai ter alguém para te ajudar. No momento que a gente não fica esperando um retorno, que muitas vezes a gente não dá, sempre Deus envia para o nosso caminho alguém que a gente menos espera. Muitas vezes é uma pessoa que a gente nem imagina. E sempre vai aparecer alguém no teu caminho ou algum fato, alguma coisa que vai te auxiliar, que vai te dar mais força, mais empenho para te seguir esse objetivo. Então, em primeiro lugar, foque dentro de você, foque na grandeza do Criador. Deus nunca abandona ninguém e a gente sempre vai ter coisas boas no caminho. Espalhe coisas boas, seja um incentivador para que você receba esse incentivo. No momento que você começar a pensar dessa forma, você vai ver, você vai crescer, vai progredir, vai encontrar o seu caminho e vai vir muitas pessoas atrás de você para conversar, para perguntar o que aconteceu, como tu fez isso. E aí é a sua vez de fazer para os outros o que você gostaria que tivessem feito com você. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Um beijão, até mais!